A ideologia de género é algo com que nos deparamos a toda a hora. E podemos concordar, podemos discordar, mas existem algumas coisas que precisam de ser ditas acerca disto. Porque o que se passa é que isto realmente é uma ideologia, é um conjunto de crenças, é um conjunto de algo em que determinada camada da população acredita, e até aí, pronto, mas que quer impor muitas vezes ao outro, quer que o outro pense da mesma forma que eles, quer que o outro veja o mundo da mesma forma que eles. E é por isso que temos de falar sobre este tema, e temos de falar sobre este tema de uma forma séria e limpa. Porque, como vos disse, a ideologia de género é um sistema de crenças, não é ciência. Não há provas empíricas para muitas das declarações que eles fazem. Eles, quando falo deles, os defensores da ideologia de género, defendem posições como que nunca se ouviu em toda a história da humanidade. E eles defendem-nas como se fosse algo tácito na condição humana. E aí temos um problema. Porque aí estamos a mexer com o fundamento da nossa espécie, com o fundamento das nossas vidas. Principalmente quando querem impor isso a outros. Porque vamos ver algumas destas crenças, que realmente são crenças, não são ciência. O facto de existirem mais... O facto, não. Eles dizerem que existem mais de 100 géneros diferentes. Não há qualquer base científica para isto. E muitos dos géneros são tão estapafúrdios como um indivíduo poder ser masculino numa certa hora do dia e umas horas depois já ser feminino e depois voltar a ser masculino. Quer dizer, uma coisa completamente fora do que se poderia considerar um comportamento são. Já para não falar de pessoas que se consideram animais e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Quer dizer, isto não é ciência, isto é um conjunto de crenças que as pessoas têm, enfim, ninguém deve ser perseguido por isso, mas não se pode impor aos outros. Não nos podem fazer crer que existem 100 géneros quando em toda a história da humanidade isso nunca se passou. E a biologia não está de acordo com isso. A ciência não está de acordo com isso. As crenças deles, por outro lado, estão de acordo com isso. Outra crença muito comum é que homem e mulher não existem realmente, são apenas construtos sociais. Quer dizer, a biologia, a anatomia, a forma como o corpo se desenvolve, os cromossomas, a produção de ovos, no caso do sexo feminino, nada disso, para esta gente, nada disso, que isso sim é ciência, nada tem valia. O que tem valia é a construção mental deles de que não existe uma diferença entre os dois e que são apenas construtos sociais. Isto é uma ideia que vem do marxismo. Isto é uma ideia que o marxismo defendia também, que não havia dogmas morais, que, enfim, que havia grupos oprimidos. Portanto, isto é uma forma de fazer um novo grupo oprimido, que são aqueles que defendem este género de ideias, que na sua base é o novo proletariado. Isto é uma evolução, de certa maneira, do marxismo. Não é à toa que muitos dos defensores deste género de ideias são também alinhados com políticas de esquerda mais extrema. Isso não é por acaso este género de ideias. É porque estas ideias são uma evolução, no fundo, daquilo que Marx disse. Outra das crenças que têm é que, por exemplo, homens podem engravidar. Quer dizer, que é um facto que não existe. É algo que não é um facto que apenas mulheres conseguem engravidar. E isso foi algo sabido ao longo de toda a história da humanidade. E não apenas na nossa cultura. Quer dizer, isto são crenças, ainda por cima são crenças novas, são crenças modernas. É algo que vem destabilizar, sem nenhuma base científica, sem nenhuma base empírica. Porque vejamos, isto não se passa em mais lado do mundo. Qualquer outra civilização, se esta gente de crenças fossem reais, então nos milhares e milhares de anos da história da humanidade já se teria verificado este género de ideias noutras partes do mundo. Mas o que se passa é que isto é só no Ocidente.
E depois começou a caminhar para outros países. Mas no Ocidente, ou seja, Europa, Américas. É onde estas ideias proliferam. Não há, em outra parte do mundo, nada que vá de encontro a este género de ideologias. Portanto, isso devia nos dizer algo. Porque somos todos humanos. Seja a parte do mundo em que vivamos, somos todos humanos. O que nos parece é que no Ocidente isto está-se a passar, porque o Ocidente está numa certa decadência, como aconteceu com vários impérios, o mais conhecido talvez o romano, nos seus últimos tempos, nos seus últimos dias, estava em profunda decadência. Também foi um período, os anos finais do Império Romano, em que já não se produzia arte como é que era feita antigamente, havia muita instabilidade política, o Império dividiu-se em duas partes, enfim, instabilidade. E acabou por se desmoronar. É o que nos parece que se está a passar agora. Chegou-se a um certo ponto em que as pessoas realmente tinham alguma estabilidade, um modo de vida minimamente aceitável, mas isso não bastou. E tiveram que criar novas questões, novos motivos para debate, motivos para discussões. Isto é um exemplo de uma sociedade, lá está, em decadência. Uma sociedade, infelizmente, em declínio. Mas o mais importante nisto tudo não são as crenças em si. O mais importante nisto tudo nem é as pessoas acreditarem em determinada coisa. Qualquer um pode acreditar no que quiser. E desde que não prejudique a vida dos outros, enfim, vivemos em sociedades de respeito, portanto ninguém vai impor aos outros nada. Mas a partir do momento em que nos impõem, em que querem que nós estejamos a aderir a este género de ideias, esse é que é o problema. A partir do momento em que querem fomentar e formatar a cabeça de crianças nas escolas, esse é o problema. A partir do momento em que querem ter a mesma visibilidade que outros grupos, embora sejam uma minoria muito mínima, digamos assim, temos um problema. Porque não podem exigir a mesma visibilidade, porque têm que ter consciência que são uma minoria. Se são uma minoria, não podem exigir ter a mesma visibilidade que as maiorias, como é óbvio. Mas isso em tudo. Se nós gostamos de um determinado desporto de nicho, digamos assim, que tem pouca plateia, que não apela às massas, não podemos estar à espera que esse desporto tenha tanto destaque como um futebol ou um basquetebol, que apela muito mais às massas e à maioria das pessoas. Nós não podemos esperar isso, porque temos que ter razoabilidade. Nós temos que pensar com razoabilidade e conseguir compreender que apreciamos um desporto de nicho. Portanto, se isto é uma realidade para desportos, também deve ser realidade para outros prismas da nossa vida, principalmente estes de ideologia de género. Eles não podem querer impor aos outros aquilo em que acreditam. Não podem que a vida dos outros seja condicionada para satisfazer os seus egos, para que não sejam ofendidos. Esse é o problema. Ainda para mais, porque até a velha questão do nasceram assim não é válida, pois já vimos vários exemplos em que uma pessoa pode ser bissexual, depois transexual, depois passa a gay, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Portanto, como é que se pode justificar esta metamorfose se fosse algo intrínseco que nasceu com ela? Se fosse algo intrínseco, imutável, que nasceu com ela, até ela não passaria por estas fases todas. Porque apenas uma delas seria a correta. O facto de muita gente passar por várias fases significa que para muitos realmente não nasceu com elas. E isto leva-nos depois à outra ideia, da influência. Quer dizer que estas ideias podem resultar de uma influência. E é por isso que as crianças têm de ser protegidas. É por isso que os grupos mais vulneráveis têm de ser protegidos. Em suma, meus senhores, não imponham nada aos outros. É apenas isto que quero dizer. Não imponham crenças que não são científicas aos outros. Isto é algo importante a ser dito. Se puderem, deixem like, subscrevam e, acima de tudo, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem e até uma próxima.